eu vou me utilizar um pouco de um outro texto e gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, que talvez tenha sido o maior problema da igreja moderna. A quem nós estamos olhando? Quem você olha? Qual é a sua referência? Então, muitos de nós, às vezes, a gente sempre está olhando, talvez, para as pessoas erradas. Com qual objetivo nós sempre estamos policiando ou estamos olhando para as pessoas que estão ou em posição de poder ou em posição de autoridade, seja a nível eclesiástico, seja a nível de poder civil, militar, seja o poder no mundo. Às vezes a gente sempre está olhando, mas principalmente eu queria tratar um pouco de nós conversarmos aqui. Eu vou usar um texto para nós falarmos, quero usar o livro de Filipenses, vou substituir pelo mano querido, porque ele entrou exatamente numa coisa que a gente queria falar, sobre quem nós estamos olhando, ok? Então Deus providencia todas as coisas, então eu estou fazendo um complemento daqui de certa forma de uma pregação. Gostaria que os irmãos curvassem suas cabeças, por gentileza, fechassem seus olhos. Vamos conversar com Deus, pedindo a permissão dele para que nós pudéssemos estar falando essa noite. Querido e amado Deus, queremos te louvar, te agradecer imensamente pela tua bondade para conosco, por todos que estão aqui, sabendo que necessitamos e continuamos necessitando de tua graça, do teu favor não merecido, de continuarmos andando sobre esse planeta, Pai. Obrigado, Deus, por ter encontrado muitos aqui que já creram no teu amado Filho Jesus. Pedimos que aqueles que ainda têm dúvida, por favor, o Senhor possa estar sanando no coração deles, Pai. Mais uma vez nos colocamos aqui necessitados de tua bondade, para que a tua palavra seja eficaz tanto para mim como para os irmãos. Novamente nós colocamos diante de ti, agradecidos no nome santo do teu amado Filho Jesus. Amém. Então, gostaríamos que os irmãos, eu queria que em primeiro lugar abríssemos a nossa Bíblia num texto, no Lucas, capítulo de número 9. Se algum irmão ainda se interessar de fazer o avançado, na quarta-feira falei com um irmão antes, e nós pedimos para os outros irmãos voltar ao livro Nova Vida em Cristo, no livro número 1. Se algum irmão desejar estar vindo na quarta-feira, estaremos aqui às 7h30, tá? Vale a pena, porque a gente discute, além de alguns detalhes, algumas outras coisas, e a gente sempre enriquece o texto que está no livro. A gente sempre coloca uma coisa a mais, certo? No capítulo número 9 do livro de Lucas, a partir do 57, Jesus ele está literalmente, muitos gostariam de seguir Jesus, né? Parece que é uma vontade particular das pessoas, mas veja como as pessoas se comportam. Indo ele pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei por onde quer que fores. Talvez você tenha ouvido falar do famoso Pedro, né? Se o senhor for preso, eu também serei preso junto com o senhor, né? Você lembra? O que o Pedro fez? Nunca conheci esse cara, nunca vi esse cara na frente. Falamos palavras que não condizem com a verdade nossa, a realidade que nós estamos. Porque Jesus responde assim para ele: as raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Que só uma ressalva: Filho do Homem é uma referência para Jesus Cristo no Novo Testamento, tá? Muitos irmãos não sabem o significado e no Velho Testamento é uma referência ao profeta da carta. Por exemplo, o livro de Ezequiel, os irmãos aqui conhecem. Para os irmãos às vezes se confundem, aqui é uma expressão usada para o próprio Jesus. Qual é o lugar que Jesus tinha para reclinar a cabeça? Nenhum. Então você está disposto a um sacrifício desses? Com o nosso conforto que nós temos, eu acho que eu também não estou. De nós não sabemos aonde vamos dormir a próxima noite, ok? Disse o outro:
Disse outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Então, ele estava chamando o cara. Não, peraí, tenho que resolver uma coisa antes, tenho que enterrar o meu pai. É um ato importante? É. E Jesus responde para ele da seguinte forma: respondeu Jesus: deixa para os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vá e anuncia o reino de Deus. Então, os mortos espirituais carregando um morto fisicamente. Então nós temos sempre uma coisa na frente para ser colocada. Ou eu não quero fazer nada para Deus a não ser vir no culto de domingo, seja ele aqui ou seja em outro lugar. Nós temos uma mania muito equivocada, nós usamos muito as referências dos seres humanos para nós trabalharmos para a obra de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Me lembrei do Mano falando sobre essa frase que me tocou muito naquela pequena pregação que ele fez há muitos meses atrás, né? Então, o que nós queremos dizer com isso? O chamado é para ir agora, não é para ir depois. A gente sempre tem alguma coisa para colocar no meio, para transferir o trabalho para os outros. E na igreja, que é a eclesia, nós temos o que? A mania de quê? De também transferir. Alguns irmãos aqui naturalmente trabalham para a obra do Senhor e outros têm dificuldade, porque nós temos um olhar muito crítico. Eu queria usar essa entrada do Evangelho para quem você está olhando. Olhando para o Newton, eu tenho absoluta certeza que você vai fazer uma trilheira, que não falta no teu computador de bordo lá, né? Dos defeitos que eu tenho. Se um defeito que eu tenho é equivalente aos 10 defeitos que você tem, daí nós estamos mais ou menos equilibrados, podemos agora trabalhar para o Senhor. Todo mundo conhece, o versículo está no meio do nada, literalmente. Lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, exatamente o versículo número 1, Paulo fez uma afirmação e diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Para quem Paulo olhava? Para Cristo. Ele estava preocupado de olhar para aqueles irmãos queridos amados. O que eu preciso fazer? A mais que você precisa que eu ajude você em oração. O que mais os seus irmãos precisam para amadurecerem e passarem essa infância prolongada espiritual que os irmãos passam? Porque eu estou sempre de olho naquele pequeno ou naquela grande, que para mim é grande, porque eu não faria aquilo, que aquele lá é um detalhe muito grande para mim fazer aquilo que o humano faz. E para o humano talvez seja uma coisa pequena. O que eu devo fazer para ajudar os humanos a olhar para os irmãos com aquilo que nós falamos há 3 semanas atrás, eu acho, mais ou menos, misericórdia. E não simplesmente olharem com um obstáculo. Eu tenho um obstáculo para mim poder trabalhar com Deus. Eu tenho que cuidar da minha família primeiro, eu tenho que cuidar disso. Deus, Ele ajusta de tal maneira, irmãos, que vocês, às vezes os irmãos não acreditam. É que como a prática, a vida cristã é uma vida de prática, não é uma vida de culto do domingo à noite. E muitos de nós colocam a vida exatamente, fez um compartimento na cabeça e colocou: hoje eu serei de Deus, mas ali afora eu não serei, porque lá eu tenho outros trabalhos. Filipenses,
conhecido dos irmãos. A colinha está lá do lado. Filipenses, capítulo de número 3. Obrigado, mano, por você ter pregado antes aquela parte que eu ia pregar também. Impressionante o que Deus faz. Queridos irmãos, Paulo tinha um objetivo na vida. Se nós olharmos lá no capítulo de número 10 ou do 11 do 2 Coríntios, você vai ver uma descritiva da vida pessoal, do sofrimento desse homem como um ministro de Cristo, um servo de Cristo, que eu acho que ficaria melhor, porque a palavra ministro dá a ideia de poder, autoridade, mas simplesmente ele era um ministro de Cristo. Ele estava disposto a levar o evangelho adiante, custava o que custava. E ele diz uma verdade para nós. Eu gostaria de ler um pouco desse capítulo para os irmãos, para nós nos atermos, porque ele parece imitar esse estudo. Então, o que tem antes de você que você precisa? Qual é o obstáculo que está te impedindo de você fazer aquilo que Deus já chamou você para fazer? Nós temos as pessoas que são chamadas a trabalhar para Deus, sabe quando? Quando você nasceu em Cristo. Quando você foi salvo. Nós só temos 2 seres humanos no planeta Terra, salvos e não salvos. Só temos isso. Não tem mais nada além disso. A gente faz rótulos aqui, aqui e lá e sempre cai na mesma coisa. E Paulo diz uma coisa a partir do versículo 12. Podemos até adiantar e trazer um pouco mais adiante, né? Ou vou repetir para vocês lá, não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, ele não se achava perfeito. Posso lhe garantir, irmãos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, o que mais? Luz para o meu caminho. Salmo 119, 105 ou 11? 105. Então, nós teremos, prossigo para, porque eu não sou perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que por fui alcançado para Cristo. Então ele estava o quê? Eu prossigo para o alvo. Como um jogador de futebol recebe uma rasteira no jogo de futebol, dá aquela choradinha, dá a levantinha e vamos embora. Muitos de nós somos como jogador de futebol, mas ficamos lá no chão, deitados, horas e horas lá. Terminou o jogo já, irmão, já podemos ir embora. Terminou o tempo. Prossigo para alcançar aquilo que fui alcançado por Cristo. Ele foi alcançado pelo quê? Foi alcançado pela salvação. Irmãos, não julgo que tenho alcançado. Ele não está falando de salvação, mas ele está falando de retidão, de santidade. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o que estão adiante de mim. O que é remorso, irmãos? É olhar para aquela situação que você fez lá atrás e não tem como voltar e desfazer dela. Isso é remorso. O que é arrependimento? Mudança de pensamento e atitude. O verdadeiro evangelho começa com o arrependimento, por isso é importante essa palavra. Ele diz: arrependei-vos e credes no evangelho. Capítulo 1 do livro de Marcos, versículo, se eu não me engano, o 14. Se eu estiver errado, talvez seja o 15. Agora, o que a gente está querendo dizer? Eu esqueço das besteiras que eu fiz lá para trás e prossigo para o alvo, pela soberania. Eu olho para aquele que é o autor e consumador da minha fé. E às vezes nós, os irmãos, estamos sempre procurando uma palavra muito comum na gíria popular: pelo em ovo. Caçando pelo em ovo. Qual o objetivo? Você tem o inimigo, é a sua própria carne. Texto de 1 João.
Você tem o segundo inimigo, que é o mundo, que é o nosso... O mundo é o cosmo, a palavra vem do grego, cosmologia. A ideia de que o mundo não é o mundo físico, mas é o mundo que está no maligno, como a gente diz. E o terceiro e mais bonito e sensual, chamado diabo. Nós temos 3 inimigos: você mesmo, a parte ruim que você tem, o ódio, as coisas, todas essas coisinhas, esses detalhes que eu e você temos dentro de nós. Eu prossigo para alvo, faço esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para que estão adiante de mim. Deus, o Senhor me perdoa porque eu errei de novo aquela vez. Como diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar de todos os vossos pecados. Ele já está disposto a perdoar nós. A santidade é um processo que você precisa começar, irmãos. E uma das coisas que sempre a gente acaba aludindo aos irmãos e falando para os irmãos e conversando com os irmãos, é assim que a gente prende e olha para os irmãos com o olhar de quem gosta de você, como Deus mandou nós fazer isso, nós olharmos para o irmão com todos os defeitos que tem, que ele também tem, e nós olharmos ele com a graça. É isso que a igreja é. A igreja é um lugar de pessoas que precisam de outros que se compadecem dela. Então, falhamos com os irmãos? Claro que sim. E daí, por causa que o irmão falha com o irmão, eu não pratico a minha parte da obra do Senhor, que nós estamos aqui lutando. Com qual finalidade? Somos um dos grupos poucos em Chapecó que leva o verdadeiro evangelho. É o que diz lá em Mateus capítulo lá no 28, ide e fazei discípulos de todas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você lembram lá? Então é fazer discípulos. A igreja foi feita para o quê? Para que sejam levados a Cristo, cresçam espiritualmente, ou seja, amadureçam, não sejam como a gente vê algumas vezes assim, ó. Ficam semanas às vezes. Hoje nós ficamos às vezes olhando o que eu estou fazendo lá no Instagram, irmãos. Eu não estou lá no Instagram, perdão, eu não estou. Eu não tenho tempo para olhar o Instagram. Sou sincero de coração. Não estou dizendo que estou proibindo você de olhar o Instagram. Mas se isso é útil, é para o teu trabalho, é para edificação, então use. É isso que a gente quer. Então a gente mostra o quê? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e a vocação de Deus em Cristo Jesus, o versículo 14. Então eu vou ser premiado lá em cima. Se eu, em primeiro lugar, se eu não sou salvo, eu não sou premiado em nada, eu vou para o inferno. Eu posso estar em qualquer lugar, em qualquer igreja. A salvação é pontual, é um nascimento espiritual que tem acontecido com os irmãos. É redundante, mas a gente precisa falar, porque os irmãos acabam achando que, porque conhecem, muitos conhecem Jesus, mas poucos são realmente salvos em Cristo Jesus. Converteram-se. Eu não consigo entrar. Eu, quando li as cartas de Paulo, não consigo entender como uma pessoa não pode fazer, não faz nada depois de convertida. Que conversão é essa? Eu me faço essa pergunta. A igreja não é um clube religioso e não será. Eu não vou mudar isso. Ele é um organismo vivo. Como diz em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do, o Mano até entrou, acho que a partir do 10 cita, ele começa descrevendo a igreja. Romanos também fala sobre isso, lá no 12 também, curiosamente. Efésios fala, Pedro fala nas cartas dele. Então o que é? A soberania de Deus, o que é? Deus é um soberano que quer que a gente execute as obras dele. Mas se eu sempre estiver preocupado com o que os irmãos estão pensando ou deixarem de pensar, a gente acaba não fazendo nada.
E Deus ele tem ensinado há muito tempo para mim, não é de agora, e creio que deve ter ensinado e ter ensinado a você também, de que nós temos que olhar os irmãos com caridade. Bem-vindo ao hospital chamado igreja. Prossigo para todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Nós temos sempre o mesmo sentimento, uma mesma maneira de agirmos, ou seja, o nosso objetivo tem que às vezes ser, não os detalhes, mas às vezes levar o Evangelho. Você está disposto a desistir de você aparecer e deixar o Deus aparecer na sua vida, para que os outros vejam o Cristo que está em você? Às vezes a gente está querendo posição, está querendo lugar, querendo isso, e a gente fica olhando para as pessoas como se elas fossem, se o irmão não fizer de tal jeito, eu não vou fazer, porque eu não vou fazer, porque eu não vou fazer. É assim que nós vamos ficar. Se eu ficasse usando o mesmo critério, isso mostra uma imaturidade espiritual, ou seja, está na hora dos irmãos começarem a pensar e andarem para frente, olharem, prosseguirem para o alvo, botarem Jesus como centro das suas vidas e pedir para Deus: corrija o meu irmão, por favor. Por incrível que pareça, apóstolo Paulo, nas suas cartas finais, nas partes finais do livro de 1 Coríntios e outros, ele sempre queria relacionar aqueles que estavam trabalhando na obra. Até o Mano pregou uma vez sobre Áquila e Priscila, né? Homens, um casal de Deus, trabalhando lá, que aparece nas Escrituras de uma forma peculiar lá. Andemos contudo seguindo o que já alcancemos, a minha medida da fé. O que eu sei sobre Deus? Eu sei isso sobre Deus. Não, a gente quer uma criança de 5 anos, dá a chave para ela do carro e põe ela a dirigir. Você está ficando maluco, Newton? Porque a gente pensa, o crescimento precisa de tempo. Você não daria uma chave para uma criança, mas quando ela tiver um pouquinho mais de idade, ali os homens estão enroscando com os pés no foguete lá nos 15, nos 10, nos 12, estão querendo entrar no carro, só o tal do documento só nos 18 mesmo, né? Mas a gente quer, um dia ele vai andar. É isso que a gente ama. A medida da fé que você tenha alcançado, o que você sabe hoje, isso é o suficiente para você? Como é que você aumenta esta fé? Lendo mais, dedicando-se mais, orando mais. Então, irmãos, sedes meus olha só como é que aparece aqui, ó, que é o texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Irmãos, sejam meus imitadores e observais que ando segundo o exemplo que tendes em nós, pois muito há dos quais muitas vezes vos disse e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Para jogar pedra, nós conseguimos achar os montinhos de pedra muito fácil, até às vezes só pegamos para baixo e já levantamos para cima e fincamos pedra. Mas fazer, como é que fica? Parece uma sensação de que passa pela nossa cabeça. Isso faz parte da obra de Deus, ser apedrejado? Sim, faz parte. Quem entra nessa carreira já sabe que vai ser apedrejado, porque a igreja não é politicamente correta, ela é teocraticamente correta, ou seja, ela não tem tem um Deus, é uma teocracia, é uma obediência que nós temos a Ele, é um Deus que nós servimos. Então, por muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Nós temos às vezes sendo usados dentro da igreja, eu vou me referir a que caiu bem a palavra que o Espírito Santo falou para o Mano, semana passada, que
Que ideia bacana que teve o irmão, né? Nem o diabo teria uma ideia tão boa para destruir a igreja, né? Observe, capítulo 8 do livro de Marcos, a confissão de Pedro, a partir do versículo 29, acho que vocês devem conhecer, faz parte do estudo bíblico. Chega um momento que o Cristo pede para Pedro, quem é que eu sou, afinal das contas? Quem são? O pessoal diz que o senhor é o João Batista. Não, uns dizem que o senhor é Elias, o senhor é um profeta que diria vir, papapá. E daí ele pergunta para Pedro, o que você diz que eu sou? Você é o Messias, você é o Salvador, você é o Rei dos Reis. Não está na passagem do capítulo 8, mas está numa passagem paralela, num outro livro que diz assim: Pedro Barjonas, não foi nem sangue nem carne que ele revelou que eu sou o Senhor dos Senhores para ti. Momentos depois, Jesus cita lá no 31 uma frase, diz assim: importa que o Filho do Homem seja levado à presença dos comandantes e tudo, dos religiosos da época, dos que detinham o conhecimento da Torá, e sejam levados para onde? Seja crucificado. Literalmente ele diz. Aí Pedro diz assim: o senhor não vai fazer nada disso não, nem pensar. Jesus olha para ele e diz: sai de mim, Satanás. 5 segundos antes ele é o Rei dos Reis, 5 segundos depois o Pedro está sendo usado com maestria, com sua própria boca, contra o Altíssimo. Jesus repreendeu ele, porque ele sabia que Jesus estava programado. Pai, eu vim à terra para cumprir a tua vontade. Newton, eu te tirei do inferno, você quer cumprir a minha vontade, daquilo que você tem que fazer para mim? Então eu estou trazendo à tona a velha máxima nossa de que carreira eu quero fazer da minha vida, o que eu quero viver em Cristo Jesus, o que eu quero fazer com esse Deus que me ama. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre e sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terenas. Alguma novidade para a gente mesmo? Irmãos, tudo que você tem, tudo que eu tenho, vai ficar. Estou lá com uma casa de 200 e poucos metros, construída pau a pique, e até um dia que ficou nesse tamanho que está lá. Fica tudo, inclusive o corpo, E a gente está preocupado. Eu estou usando aqui o texto, é uma referência que dentro da própria igreja tinha o quê? Os inimigos aqui. O importante é a minha vida terrena. Porque eu já levei paulada demais nessa igreja. Eu fiz isso demais nessa igreja. Então, se eu não quero mais levar nenhuma paulada, eu quero sentar nesse banco, eu quero ficar aqui o resto da vida. E ninguém tem nada a ver com isso. Interessante, Nós fazemos exatamente por quê? Porque as coisas terrenas são às vezes mais importantes do que as coisas celestiais. Buscais primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, 33, se eu não me engano. Espero que seja isso. Não, já está perfeito? Então o que a gente quer mostrar para os irmãos? Paulo estava preocupado no alvo. E essa é a preocupação que eu tenho. Eu estou preocupado com o alvo. Quem é o meu alvo? Às vezes a gente desvia do alvo e Deus usa um irmão para puxar de volta. Claro que sim, isso aconteceu muitas vezes. Porque o objetivo maior é o quê? Cristo. Irmãos, queridos, amados, aí fora
quando eu fui visitá-lo lá em Novo Hamburgo, nós somos uma gota. Eu não sei nem se somos uma gota no oceano, gente. O que Jesus olhava quando ele sentava ao Jerusalém, Jerusalém, que matam os seus profetas, destroem. Queria ser que nem uma galinha que pegasse os seus pintinhos e botasse debaixo dos ovos. Até a galinha, no meu nome não é citado, mas a galinha é, né? Ela é merecedora, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes o alvo que é progredir para a santificação, a minha santificação, aprender a lidar com as minhas mágoas, aprender a perdoar os irmãos, às vezes sem pedir. O irmão que ama o irmão, lá em Provérbios diz, cobre uma montanha de pecados, ele passa por cima e não fica em picuinha. Nós não fazemos isso com a família. Você fica em casa, na tua casa, a família de Cristo, que estamos todos nós aqui, elas são extremamente importantes, são que nem carne da sua carne. Nós temos uma mania de achar que às vezes o irmão, claro, tem problema, não pode vir no domingo, não é essa a questão, mas a gente gosta de todos os irmãos, porque são da mesma família. E eu não posso acreditar que uma simples erro de alguém ou do outro irmão, você vai chegar na tua casa e diz assim, eu não venho mais na minha casa, enquanto você ficou umas 3 semanas do lado de fora da porta, né? Enquanto você não me fazer essas coisas. A gente é até ridículo, a gente não faz isso. Mas a igreja de Cristo, que são os irmãos em Cristo, que estão unidos pela mesma fé, o mesmo Espírito Santo, que habita em tu, habita em meus, por isso que nós temos a mesma direção. O alvo continua. E a gente está precisando de irmãos e irmãs se ajoelharem, pedirem, pelo amor de Deus, as pessoas estão indo pro inferno. Irmãos, eles estão indo para o inferno. Mas eu não acho que é bem assim. Tem uma engenharia na tua cabeça? Não pode. Então você não está confiando no que as escrituras falam. Ah, mas se Deus é para alcançar, começa a usar a soberania de Deus como fugitiva para fazer o dever como filho de Deus. O culto é uma reunião onde nós viemos adorar e amar o Senhor dos Senhores e aprender com Ele. Mas sempre estamos às vezes mais preocupados com as nossas coisas terrenas do que as nossas coisas celestiais. Eu não estou nem querendo falar dos que aqui a gente sempre coloca que é uma terceira pessoa, que é um fulano de tal que tem esse problema. Não sou eu. Eu não estou interessado nas minhas coisas. Esse negócio de igreja não é para mim, né? Esse negócio de igreja é para o Nilton ali, para uma medo dos malucos. Eu não posso acreditar que o Deus que me tirou do inferno não tenha mexido com o coração de vocês, de todos os irmãos aqui, do mesmo jeito, ou coisa parecida. Agora, você está olhando para o pregador ou para a palavra de Deus? Que agora vem a diferença. Porque muitas vezes vocês ficam olhando, nós temos mania. Se eu pegasse as pregações, quer ver as minhas pregações que eu ouço, elas não são para beneficiar a mim. Elas são para me trazer de volta a um lugar. Então, olhe a palavra de Deus e deixe de olhar o pregador. Porque eu sou tão ou mais pior pecador do que você. Eu sei que quanto mais a gente se aproxima da luz, mais eu vejo as minhas imperfeições. Eu sei quem é Deus. E é de chorar que as pessoas, nós às vezes estamos preocupados com coisas elementares. Isso é síndrome de criancice. É síndrome que eu estou preocupado. Irmãos, eu não sou bom contabilista. Talvez alguns aqui sejam bons, né? São melhores que eu. Mas eu tenho certeza que a contabilidade de Deus, ela é infalível. Ela vai estar lá, todo o relatório completo de tudo que você fez para o bem da obra do Senhor. Ele não vai deixar. Então,
Infelizmente eu vou falhar contigo nessa área, tá? Mas Deus não. E agora eu vejo que o seu fim é a perdição, né? Porque penso nas coisas terrenas. E agora o versículo 20. Onde é a nossa pátria mesmo, irmãos? A nossa pátria é onde? A nossa pátria, porém, está nos céus, onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para sermos conforme o seu corpo glorificado, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Está falando o mesmo texto que aparece no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele vai sujeitar todas as coisas. Onde é a nossa pátria, irmãos? Gosto muito de um texto que está no capítulo 16 ou 18 do livro de Lucas, que fala, né? Gracejai as pessoas com as riquezas ilícitas, para que elas visitem e morem com você lá, aonde? No lar celestial, você possa se encontrar com elas lá. Usar o que Deus tem na tua mão para a honra e glória dele. Os homens de Deus que já passaram por essa terra e já estão na glória, pelo menos eu tive 3 grandes homens que ajudaram ao estar aqui. Um continua vivo, Valdir Vasconcelos, quer dizer, o meu pastor mestre que me estendeu a vida eterna, René Schuster. Os outros 2, Samuel e Timóteo Brennan, estão na eternidade já. Podia contar com mais alguns outros também que Deus usou para talhar. E a gente gostava muito de estar com eles. E era uma disputa para aprender com alguém que estava. Então eu estou querendo trazer, irmãos, que a nossa pátria, nós somos estrangeiros aqui. Eu e você. Estamos de passagem, irmãos. Coloque isso na sua cabeça de uma vez. Deixemos de olhar detalhes dos irmãos, porque isso é síndrome exatamente de uma coisa natural que ele tem, de nós acharmos que nós temos que ter uma certa perfeição. Se o Senhor não tiver, o Newton não tiver tal perfeição, o fulano de tal não tem perfeição, eu não quero nem fazer mais a obra do Senhor. Muitos que nós chamamos de desigrejados, desculpe agora, talvez agora, espero que não tenha um problema com você, é puramente orgulho, porque ele não acha que aquelas pessoas lá, ele nunca, a gente está olhando para as pessoas, sair daquela igreja que está cheio de problemas, não sei o que, né? A gente faz exatamente isso. Por quê? Você está olhando para baixo, está dizendo para ele que não tem ninguém que presta lá. Eu vi tanta coisa naquela igreja. Sim, você vê um monte de gente ruim. Sim, 95% das igrejas não tem o evangelho da salvação correto. Sim, isso é verdade. Tem umas, não dá isso na minha mão aqui em Chapecó, de igrejas boas. Não dá isso aqui, não dá essa. Como é que tu sabe? Básico. Cerne, salvação, meritocracia, Cristo. Nós não contribuímos com nada para acessarmos. Toda obra redentora é exclusivamente de Cristo. Você se arrependeu e botou fé em Cristo. Que obra você fez? Nenhuma. E Deus ainda colocou, para piorar para você, Ele ainda colocou a fé salvadora, que é uma realidade que está lá no livro de Efésios. Mas o nosso trato assim, que quando a gente vê as pessoas que elas acham que a igreja é apenas um lugar de passagem. A tua casa é um lugar de passagem, então. Você visita de vez em quando. Eu estou provocando e trazendo os irmãos de volta à realidade que nós temos que olhar. Se a gente olhasse, eu já falei isso para os irmãos, se a gente olhasse todos com o rigor que deveria usar, 1 Timóteo capítulo 13, que lá tem a orientação para ser servo de Deus, está lá, no texto em Tito também, lá estão as orientações. Se a gente olhasse com todo o rigor, quem é que subiria aqui em cima? Ninguém.
tudo lascado, inclusive eu. Então você está aprontando, me dê a tua informação, que é o que eu quero saber. Não é isso, irmãos. A gente não somos merecedor de estarmos fazendo tão majestosa obra. E nós somos atacados e usados, a nossa natureza caída, para olhar para os irmãos, sempre no sentido de justiça de cima para baixo. Isso é uma realidade humana nossa. Eu não consigo entender que a família cristã, ela faz parte da família de Cristo, que são todos irmãos, e podemos falhar com os irmãos, e vamos falhar. Mas como nós estamos na nossa casa, como filhos de Deus, como nós temos na nossa casa lá, com o nosso parente, que também nós não desistimos de voltar à nossa casa. Eu não estou falando isso especificamente, irmão, parem de pensar que eu estou aqui falando especificamente com um. Eu estou falando assim com todo, que a gente precisa entender de que Paulo, ele estava preocupado com Cristo, porque se ele também cairia na perdição que Salomão caiu. Talvez a grande dificuldade não é começar bem a carreira, é terminar ela bem. Esse é o meu medo, pessoal meu. Se eu vou terminar bem a carreira antes de morrer, que eu vou fazer tudo aquilo que Deus, como eu sou uma das enxadas, de tantas enxadas que tem nesse mundo, de tantas pessoas boas que tem nesse mundo, que Deus quis. Por que eu trouxe esse texto? Para que você olhasse e pensasse, vamos olhar mais para o alvo que é Cristo, ter mais misericórdia dos irmãos, olhar eles com simpatia. Paulo gosta muito, e as cartas, elas são instruções para a igreja, elas não são instruções para pessoas não salvas, elas são instruções para pessoas não salvas. Talvez você nem esteja entendendo absolutamente nada que eu tenha falado aqui. Isso também pode acontecer, mas a gente quer mostrar para você de que aqui é uma família de Deus. Paulo tinha o direito de dizer um monte de coisa para as cartas de Coríntios, e nem falaria dessa carta tanto, mas aqui ela é síndrome da mesma coisa que a carta de Coríntios fala. Eu gostaria que daí, só para os irmãos colocarem, então, temos dificuldades como irmãos, com os outros, podemos passar por cima? Podemos. O nosso alvo é Cristo. Se nós estamos dando direito à nossa natureza caída, de nós não fazermos o que Deus nos manda, amarmos os outros, nós não conseguimos nem amar os irmãos em Cristo, como é que vamos amar os inimigos? Então, aí nós queremos só o cancelamento do CPF, né? Que a nossa oração vai ser essa: cancele o CPF de fulano e tal, né? Porque não gosto dele. Se nós não conseguimos passar por cima de pequenos detalhes com os irmãos, e tenham a liberdade, irmãos, de nós podermos conversarmos e falarmos e resolvermos isso, para que a tua maturidade venha logo. Maturidade cristã não é deixar de ter problemas, é saber como lidar com os problemas. Essa é a verdade. É só isso. Eu tenho os mesmos problemas que vocês. Eu não estou dizendo que eu não me sinto como às vezes as pessoas dizem. Eu me sinto exatamente como Isaías, quando ele conversa pela primeira vez com Deus lá no capítulo 6. Às vezes ele se sente diante de um Deus que é infinitamente superior a você, dizendo: que eu sou na frente desse Deus? Gente, a gente é um 0, 0, 0, 0 e alguma coisa, um Senhor dos senhores, capaz, ele tem o poder, ouvindo a sua voz, de fazer todas as coisas,
Ele efetua tanto a vontade como o fazer. Esse é o Deus da Bíblia. O universo inteiro criado, Ele é proprietário e dono dele, como agora Ele é proprietário e dono da sua alma. E o que você está fazendo e se preocupando só com as coisas terrenas, em vez de se preocupar com as coisas a nível celestial? Precisamos de gente no louvor, precisamos de gente no fulano e tal, precisamos mais gente que pudesse querer dar estudo bíblico. Tem alguma conversa com o irmão? Precisamos, como o mano falou, nós precisamos talvez até fazer um avançado com os homens aí, para ensinar algumas coisas a mais que nós precisamos, que nós fizemos aquele tempo, a hermenêutica e a homilética com os irmãos aqui, foi um tempo muito bom. Dá uma saudade daqueles, né, aquele momento que nós estávamos com o Vanto, o Vantuíro, o Sérgio, o Marcos, o Fabiano, o Cássio também estava, isso, imagina, estava até conversando. A gente precisa ajudar os irmãos naquilo que Deus permitiu que a gente tivesse conhecimento. Essa igreja vai adotar o que nós chamamos de Confissão de Westminster. Vai lá e veja no Google, tá? Se quer saber, é uma confissão de fé, só com um detalhe lá, que mais tarde, você nem sabe o que é uma confissão de fé, mas um dia a gente vai falar sobre isso, tá? 2 Coríntios, capítulo de número 11. Porque Paulo foi necessário, então essa aqui é considerada a terceira carta, tá? Vou lembrar os irmãos, nós temos 2 cartas de Coríntios escritas na Bíblia, mas quem começa lendo o texto lá em 1 Coríntios, vai notar lá pelo capítulo 1, 2 e 3, começa a aparecer uma frase lá, já que uma outra vez eu vou escrever. Então provavelmente a primeira carta é a segunda e a segunda é a terceira, tá? Mas não é esse o caso aqui, nós só queremos. E Paulo resolve defender o apostolado dele a partir do capítulo 10. No capítulo de número 11, ele começa a dizer um retrato da vida cristã que ele levou. Por que isso? Para trazer à tona a cabeça dos irmãos de que a vida cristã não é um mar de rosas, não é simplesmente estar aqui na frente falando de Cristo. E os irmãos sabem que como nós estamos pregando aqui, outro irmão está pregando aqui, outros irmãos que estão aqui na frente, é uma sensação de que você está com alguém nas tuas costas apontando uma faca, mais ou menos dizendo, fala certinho aí, tá? Não estou dizendo que acontece um cara com, mas dá a impressão que você não... Aqui não é palestra, irmãos. Isso aqui não é palestra. Isso aqui não é um grupo de CEO que estamos aqui ganhar dinheiro. A igreja não é um lugar para CEOs. Nunca foi. Aí nós estamos com essa bandidagem de falso evangelho que está por aí. O evangelho é arrependimento e botar a fé no libertador. A partir do capítulo ele começa a dizer, lá pelo versículo de número 22, diz isso. Ele está dizendo, falando da igreja de Corinto, que tem gente lá que era quem? São eles hebreus? São hebreus? Também eu sou. Sou israelita? Também eu sou. São descendentes de Abraão? Também eu sou. Então estamos igual. Qual é o problema? Sou ministro de Cristo? Ainda mais, falo como fora de mim, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que em prisões, muito mais, em perigo de morte muitas vezes mais. A gente passa sofrimento, irmãos, mas não é para se gabar, era só para demonstrar que a vida, como Jesus falou, diz, o filho do homem não tem o que? Um lugar para reclinar a cabeça. Você está querendo um lugar para reclinar a cabeça? Então não vou fazer mais serviço nenhum de Deus, né? Eu quero... Irmãos, nós estamos no paraíso, nós não sofremos nada, essa é a nossa realidade.
Olha como é que você está. A média brasileira é todo mundo mais gordo aqui. Alguém está, com exceção de uns aqui que parece que tem um problema de conversão, né? De peso. Olha lá, um já começou a se esticar. Eu vi um aí que entrou, ele pediu para a mulher botar, ele entrou, ele deu uma puxada, respirou e fechou. E depois soltou, né? Nem sei quem é, né? Mas o que a gente tem? Uns estão enxutos aí, tá tudo bem, né? Academia e tal. Nós não sofremos nada, irmãos. Mas Paulo estava querendo dizer: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui pedrejado, 3 vezes sofri no naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Será que eu vou cair ou não? Parece só Deus segurando o cara. Mas ele não desistiu. E nós, por qualquer detalhe que saiu do nosso script, nós desistimos. Não estou falando nem de você, tá? Então, o que a gente está querendo? Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de assaltos, em perigos entre patrícios, que são carne da carne dele, né? A palavra patrício, em perigos de gentios, em perigos de cidade, em perigos de deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos. Isso nós temos isso também. Eu estou te acusando de falso? Não estou te acusando de falso, não se preocupe. Não é essa a questão. Em trabalhos, em fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, nudez. Por que Paulo estava colocando tudo isso para se gabar? Não, para mostrar que a vida, para imitar um mestre, o Senhor dos senhores. O mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Uma expressão que Jesus fala. Eu venci. Não você, eu. Ele venceu. Então eu estava colocando, só para dar uma ideia, jamais eu e você vamos passar o que esse homem passou. Vamos se botar no nosso lugar. Mas nós temos que olhar o quê? Para o alvo. A soberania de Deus para nós. A quem aquele que eu devo. Se Jesus não é Senhor da tua vida, Ele também não é teu Salvador. A gente acha que viver a vida, não estou querendo que você sofra, porque o nosso sofrimento é paliativo, mas às vezes o nosso sofrimento é tão pequenininho que a gente vira uma pedra tão grande que ela não deixa eu passar e fazer as coisas, e eu deveria tirar ela de lado e resolver. Deus, me perdoe, me ajude a tirar isso da minha cabeça, vamos adiante, vamos aprender mais. Irmãos, Paulo só estava falando uma verdade que eu e você precisamos saber. O mundo já está no maligno. Você quer salvar o mundo ou quer salvar pessoas? O mundo você não vai salvar. Esse mundo está condenado. Mas as pessoas, pelo menos nós, como servos de Deus Altíssimo, devemos anunciar o Evangelho com letras garrafais. Nós fazemos muito pouco, irmãos. E você então se nós não fazemos pouco, o que os outros fazem? A maioria das igrejas não é Deus que comanda elas. É Satanás. Porque Satanás tem autoridade e tem poder para fazer certas coisas que parecem ser de Deus, mas não são. Você quer que eu enumere elas, começando pelas pragas do Egito? Quer que eu fale quando Jesus lá em Mateus, é levado, transladado por o próprio Satanás, leva ele do deserto da Judéia e leva ele no pináculo. Como é que ele levou ele? E foi num único dia. Provavelmente, pelo menos, no mínimo 10 quilômetros.
Se ele foi depois, na terceira fase, para o Monte Hermon, que é o lugar mais alto de se ver Israel inteiro, vamos dizer que não seja só Jericó, aí piorou, tudo bem, sem dar uns 50 quilômetros, mas ele trasladou, ele levou lá, ele tinha o poder de trasladar o Filho de Deus. Você acha que ele não... Algumas maluquices que a gente vê, alguns filmes fazendo algumas artes meio esquisitas, isso não são possessão demoníacas? São. Bem-vindos à realidade, principalmente na arte das artes marciais. Que heresia que você acabou de falar, tem certeza? Então o que nós queremos mostrar com isso? Além das coisas exteriores, lá no versículo 28, que diariamente pesa sobre mim o cuidado com as igrejas. O amor de Paulo pelos irmãos. Sinta-se amado, irmão, porque você é importante para mim. Talvez você não ache, porque fiéis são as feridas daquele que ama. Um bom irmão não fica passando só a mão. Um bom irmão fica fazendo o quê? Trazendo eu de volta para a trilha. Como é que é a relação de casal? Não é assim? Um homem chama a mulher, não, vamos ajustando, não é isso? Não, tá tudo bem, opa, então não tem, o que está acontecendo, não está acontecendo mais nada, não tem nada, o que é isso? Então Paulo tinha um grande amor, e as aflições e as orações que ele tinha pelos santos, esse é o nosso objetivo, sermos 1% talvez do que esse homem foi. Sedes os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo olhava para Cristo. Quando eu e você desviamos o foco e vamos ver um monte de gente de coisas erradas que estão ao nosso redor, nós devemos ser corrigidos? Claro que sim. A palavra de Deus manda nós corrigirmos. A palavra de Deus nos manda que nós sejamos trazidos. Qual é o objetivo do culto? Trazer você de volta para o centro de novo. Essa é a realidade do culto. Se eu vim aqui para você ver aqui com o objetivo de eu alimentar o teu ego, não é aqui o lugar. Que é o ego lá da França, do Ratatouille. Porque é isso que nós queremos mostrar para você, que com o nosso objetivo aqui, o irmão que nós queremos trazer você de volta, desejosos de que você faça aquilo que está na medida da sua fé ao seu alcance. Qual dos irmãos aqui Deus proibiu de orar? Alguém tem essa informação aí para me dizer? Alguém foi proibido de orar? Não, né? Então, por que você não ora? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e os tolos desprezam a sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Alguém está impedido? Não, né? Mas eu e você. E as orações têm sido da nossa parte, aqueles que o fazem, mas localizadas em determinados momentos da minha vida. Um Deus que está 24 horas querendo te ouvir. O que o filho deles veio fazer na terra, que ele fazia? O texto que o mano comentou é muito legal, porque Jesus
Ele não vai com os discípulos junto no barquinho. Eles vão lá para dentro do coisa e ele fica, se despede da multidão, que é o famoso Sermão do Monte, onde ele faz aquela multiplicação dos pães, perdão, não é o Sermão do Monte, multiplicação dos pães, lá no capítulo 6 do livro de João. Aí o que ele faz? Ele fica ali, despede eles todos, vai lá no monte orar lá em cima, e na quarta vigília da noite, que é provavelmente entre as 3 horas da manhã até as 6. Tu tá ficando louco que eu vou acordar 3 horas para ficar orando, né? Os evangélicos que são pentecostais fazem isso. E nem creem na salvação em Cristo Jesus, porque eles somam Cristo Jesus mais do que eles fazem. E eu e você que somos nascidos em Cristo Jesus, a nossa maior dificuldade é cobrir o horário da madrugada, porque todo mundo quer dar um jeito de ficar naquelas famosas 24 horas de oração. Eu não digo os pais, tá? Temos exceções, necessidades locais, mas quando chega o tal, acontece exatamente isso. Então, você já tem uma arma poderosa na sua mão como filho de Deus, e Deus está esperando você. Então, queria deixar essa palavra com os irmãos, só para deixar bem claro, de que o nosso objetivo continua sendo o mesmo. Por favor, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai os vossos corpos vivos como um sacrifício vivo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com o presente século, mas transformais por a renovação do vosso entendimento, por qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A sua vida é um culto a Deus inteiramente, não é só aqui as 2 horas que nós ficamos aqui, é lá fora também, e isso é para mim também. Olhe para Cristo. Se você olhar para Cristo, Ele vai ensinar você a amar os irmãos. Está aqui. Além das coisas exteriores, no versículo 28, a que diariamente pesa sobre mim é o cuidado com as igrejas. Vamos fazer um pouquinho como Paulo? Pessoal, use, você é um filho de Deus, use a tua capacidade, use aquilo que Deus já te deu, para fazermos a diferença num mundo que está indo a longos passos. Deus não está nos obrigando a salvar ninguém, irmãos, não é essa a questão. Deus está nos mandando nós sairmos desse vegetação, dessa pequenez que a gente está. Porque o que o diabo faz? Faz com que nós brigamos entre nós e a obra não vai. Aonde há a briga, é porque o diabo está interessado que continue nós brigando, que a obra não vai. Bem-vindos à guerra. Tire, por favor, do assento a sua e trabalhe para Deus, não para mim. Trabalhe para Deus. Sim, gosto de todos os irmãos que estão aqui, até aqueles que têm raiva de mim. Sim, nem sei se tem, mas deve ter naturalmente, né? Aprecio todos, porque a gente tem um amor que Deus ensinou a aprender a amar os irmãos acima dos seus defeitos e pedir para que Deus corrija. Uma hora dessa eu vou falar sobre farisaísmo, que muitos irmãos aqui têm uma ideia falsa sobre fariseu. Não entende exatamente nada, porque não tem profundidade na palavra de Deus, e aí tem uma compreensão falsa, porque criam uma filosofia em cima disso. Vamos fazer que nem Paulo? Prossigo para o alvo. Tenha compaixão dos irmãos dentro da igreja. Ame os irmãos. Não como eles são, não como você quer que eles sejam. Você não sabe a potência que Deus podia usar você
Sabe por quê? Porque nós gostamos do conforto, queremos permanecer desse jeito até o finalzinho da nossa vida. Mas Deus não me convidou, e eu espero que eu não tenha convidado você para ficar inerte. A arma número 1 tudo tem, e a mais poderosa. Precisamos arrumar coisas aqui? Sim, nós somos, a igreja é um eterno hospital em mudanças, transformações, crescimento. Por isso que eu sou um provocador dos irmãos. Leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, né? Por que eu não quero que tenha a Bíblia no celular? Porque eu não quero que tenha como é que ele pode fazer isso? Porque aqui embaixo vai aparecer o Shopee, e daí você está... Vou aproveitar e fazer umas compras, é 1 hora de conversação, vamos aproveitar e fazer umas compras. Em cima está o texto bíblico, embaixo está o Shopee, né? As pessoas se ofendem com uma facilidade impressionante. Um mundo extremamente hedonista. Amém? Que Deus nos ajude. E se você precisar, aquilo que Deus tem colocado no teu coração para me ajudar a ser mudado, estou à disposição para aprender com o irmão. Olhamos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, aquele que quer fazer. Eu quero tentar, não tenho certeza se vai dar certo, mas eu quero chegar como Paulo, lá em cima. Eu não quero chegar como Salomão. Não estou dizendo que eu vou acertar. Eu espero que os irmãos aceitem o convite. Vida cristã passa por tribulações, passa, e essas tribulações, elas têm um objetivo: fazer você crescer. Soldado que está na guerra precisa aprender a lidar com problemas, racionalizar e tocar o barco para frente, e vamos para frente, que o Senhor Jesus está querendo que esse monte de enxada, e mais essa enxada aqui, esteja bem afiada naquilo que Deus nesse momento te deu a capacitação que precisa. Nós estamos abertos. Você quer ter mais capacitação? Temos na segunda, na terça, na quarta. E se a gente precisar dar um jeito de os irmãos tirar fora os manaquitos, fazemos o que quiser. Queremos que outros irmãos estejam dando avançados? Sim, queremos, porque precisa ter argumentação, porque às vezes você vai no estudo bíblico e você não tem argumentação, como é que tu fica? Tu precisa, amém? Por favor, queridos irmãos, e amada igreja do Senhor, fechem seus olhos, por gentileza. Querido e amado Deus, queremos te louvar, queremos pedir, Senhor, tua misericórdia, pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a mantermos o nosso foco no teu amado Filho Jesus, Pai. Que aprendemos e olhamos para os irmãos em amor, que nós possamos passar rápido por esse tempo de juventude espiritual, Senhor, de criancices, e que as pequenas coisas sejam relevadas, que a gente aprenda a passar por cima, Pai. Mas se o Senhor não fizer isso em nós, Pai, nada adiantou do que o Senhor usou aqui para ser falado. Precisamos que o teu Espírito Santo, que habita em cada irmão que está aqui, transforme a vida dele para a honra e glória do teu nome. E estendemos, Deus, que a tua misericórdia nos leve até nossas casas. E de novo somos agradecidos por tão grande misericórdia que teve de ter nos alcançado. Coloque em nós um coração novo, coração de carne, Senhor. Porque tem muita gente que poderia estar ouvindo da nossa boca as tuas verdades. Nos dê uma semana de trabalho, que o Senhor estará conosco,
que a gente fique olhando para Ti. E mais uma vez, obrigado, Deus, por o Senhor deixar nós falarmos de Tua palavra. No nome santo do Teu amado Filho Jesus. Amém.